disciplina e motivação. E se você já viu alguns deles, já tem bastante coisa que você sabe, mas eventualmente chegam pra mim perguntas sobre coisas pra gente colocar a mão na massa, fazer e realmente ter mudanças reais. E é isso que eu queria destrinchar aqui com vocês. Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E essa coisa dos hábitos é algo que eu falo muito e a gente já sabe aqui que a motivação tem um fator fundamental para a gente conseguir ter disciplina. Depois da disciplina, o próximo passo é você construir hábitos. Hábitos nada mais são do que formas que o nosso cérebro encontra de automatizar algumas coisinhas e gastar menos energia. Eu sempre gosto de lembrar que o nosso cérebro é um órgão extremamente preguiçoso e ele gosta muito de economizar energia para o que realmente importa. Quando a gente pensa nos hábitos mais simples, como por exemplo fazer a cama, escovar os dentes, são coisas que a gente não questiona. A gente não fica num debate interno perguntando se a gente vai ou não fazer isso. E é justamente isso que torna um hábito tão bom. A gente faz aquilo que precisa ser feito sem ficar se questionando muitas vezes. Porém, isso pode ter um custo no momento em que a gente está ali formando o hábito. E é por isso que eu queria conversar isso com vocês sobre o que a gente pode fazer para fazer esse processo ser mais fácil. Primeira estratégia que eu adoro é a questão das mini vitórias. A gente tem um costume de muitas vezes imaginar a nossa vida, imaginar os hábitos que a gente precisa ter e a gente coloca como meta completar aquele hábito 5 vezes por semana. Isso pode parecer simples na hora que você está entusiasmado, mas quando chega um momento, muito provavelmente isso já aconteceu com você acabou deixando aquilo de lado. Isso não funciona porque na prática isso ainda tem um custo muito, muito elevado. E é por isso que a gente gosta de pegar essa régua que está aqui e colocar aqui embaixo. A gente vai colocar como uma meta, num primeiro momento, simplesmente entrar em contato com aquele hábito. Essa meta, ela funciona porque o nosso objetivo não é conquistar aquela ação em específica, mas simplesmente manter o comprometimento com o hábito. Entende o joguinho que a gente tá fazendo? Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu costumo ler bastante, eu tenho um hábito de ler todos os dias. E esse é um hábito que pra mim funcionou muito bem quando eu aprendi a fazer essas mini metas. Por muitos anos eu tive a meta anual de ler tantos livros por ano. E o que acontecia é que isso ficava numa inconsistência e no final do ano eu sempre precisava correr para alcançar aquela meta de livros. Quando eu mudei isso e falei, eu vou me comprometer a ler por 5 minutos, não é nem uma meta de páginas, mas uma meta de tempo, de eu ter este momento todos os dias por pelo menos 5 minutinhos, as coisas funcionaram muito bem. Hoje eu leio por 40 minutos, pelo menos todos os dias, e é uma coisa infinitamente mais simples. Quando as pessoas olham, elas pensam que eu gasto aquela energia toda para leitura, mas na verdade eu não estou gastando porque é um hábito. No meu cérebro isso já está automatizado e eu não preciso ficar me questionando antes de cada leitura. Próxima estratégia que funciona muito bem é o empilhamento de hábitos. A ideia é você fazer uma associação, um link entre algo que você já faz e que já é um hábito com algo que você quer fazer. Algo que funciona muito bem nesse momento, por exemplo, são as pessoas que fazem o link de colocar a roupa da academia logo após escovar os dentes de manhã. Escovar os dentes é uma ação que você raramente vai se esquecer, você raramente vai deixar de lado. E se você começa a unir essas duas ações no seu cérebro, vai ficar mais fácil de automatizar. É muito mais fácil você se comprometer a fazer algo novo se você tiver isso escalonado logo após algo que você com certeza faz, do que você se comprometer com uma ação nova, totalmente do zero. Aquela coisa de, todos os dias às 3 da tarde eu vou colocar a roupa da academia. Se antes desse horário você não tem uma rotina tão bem estabelecida, vai ficar muito mais difícil, com certeza, na sua cabeça. A terceira estratégia é uma que eu adoro, que é você conseguir moldar o seu ambiente. Isso aqui é algo que eu mostro muito, principalmente nos dias mais gelados, em que eu acordo e eu já coloco a roupa da academia por baixo, para evitar faltar no treino. Isso funciona muito bem porque você já deu o primeiro passo. Na sua cabeça, você não está precisando começar aquele hábito, mas apenas continuar uma ação. Isso é o poder do ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de coisas muito complexas, como relacionamentos, mas também de coisas simples, como você deixar a coleira do seu cachorro já na porta, para que você se lembre de levá-lo para passear. Esses fatores são o que a gente chama de pistas ambientais. São estímulos visuais que às vezes a gente não dá tanta bola, mas que vão falar para o nosso cérebro que a gente tem aquele compromisso.
Se você gostou desse vídeo, eu vou aproveitar e deixar aqui a indicação de um livro que eu adoro, que é o Hábitos Atômicos. Ele é um livro muito bom, muito curtinho e bom para você assim realmente colocar em prática, sem muita lenga-lenga. E ele vai explicar tudo isso que eu mostrei aqui e até muito mais. E se você quiser continuar aprendendo sobre tudo isso comigo, me acompanha lá no Instagram, @psi.macarolina, para conhecer mais do meu trabalho. Também aproveita e deixa seu like e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver numa próxima.